Então, pessoal, vocês me perguntaram muito se eu conheço algumas formas de bolsas de estudos para vocês que estão aí em Moçambique. A resposta é não. Eu não sei praticamente nada em relação às bolsas de estudos para vocês que estão aí em Moçambique. Porém, eu conheço pessoas que podem vos ajudar com muita clarificação, com muitos exemplos e como posso dizer, websites, tudo que vocês precisam saber sobre como conseguir bolsas de estudos estando aí em Moçambique para poder vir aqui nos Estados Unidos. E se é que você não tem a intenção de vir para aqui nos Estados Unidos, essas mesmas pessoas irão poder te ajudar a conseguir bolsas para qualquer outro país diferente daqui dos Estados Unidos. Se vocês estiverem interessados, é só deixar aí nos comentários. Eu irei fazer questão de deixar o contato da pessoa para você que estiver interessado. E outra coisa é, se você realmente quer bolsa de estudos, eu já disse isso no vídeo anterior, vai na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Lá na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, você irá encontrar tudo que você precisa saber, seja assim, você quer vir aqui como babysitter, estudante internacional, visitante, turista, visto religioso, independentemente de, você irá encontrar toda a informação que você precisa na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Outra questão que eu queria falar é sobre passo a passo daquilo que você precisa saber para poder chegar aqui nos Estados Unidos. Alguém comentou no vídeo anterior que o vídeo que eu havia feito falando passo a passo não foi passo a passo. Então eu vou tentar falar em menos tempo possível, porque esse vídeo vai ser muito curto. O que você precisa saber, se você realmente quer vir aqui nos Estados Unidos, ponto número 1, você tem que ter passaporte. Porque independentemente daquilo que você for a fazer, eles sempre vão precisar do seu documento de identificação e o seu passaporte é o único documento que eles irão autorizar. Então, se você ainda não tem passaporte, vá agora e trate o seu passaporte. Isso vai facilitar muito o processo da sua preparação para chegar aqui nos Estados Unidos. Depois de você organizar o seu passaporte, o que você vai fazer a seguir é se matricular numa classe da língua inglesa. Você tem que aprender o inglês. E eu falo isso por experiência própria, porque se você não sabe falar inglês, isso vai te prejudicar em várias vertentes. É claro que você pode sim vir aqui nos Estados Unidos sem falar inglês, isso é muito bem possível, foi exatamente o que eu fiz, mas tive algumas complicações e se eu pudesse aprender inglês em Moçambique, vir aqui com o meu inglês já perfeito para poder começar a ter cadeiras na universidade, eu teria feito isso. O meu caso foi muito diferente, eu não tive tempo suficiente para preparar o meu inglês, por essa mesma razão tive que vir aprender o inglês aqui nos Estados Unidos. Mas se você tem a oportunidade de aprender o inglês estando aí em Moçambique, eu te aconselho a fazer isso imediatamente, porque isso vai te poupar muito, mas muito dinheiro. Então, quando você for a fazer isso, faça com a intenção de melhorar o seu inglês. Pare de usar o teu telefone em português, pare de assistir vídeos em português, pare de assistir filmes em português. Procure falar mais com pessoas que falam inglês para poder melhorar o seu inglês. Então, depois de você tratar o seu passaporte, começar a aprender o inglês, coisa que você vai fazer a seguir é procurar por universidades. Isso você vai fazer estando aí em Moçambique. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre universidade e community college e nós, moçambicanos, angolanos, brasileiros, nós não temos dinheiro suficiente. Eu falo por mim mesma, eu não tenho suficiente dinheiro, eu não tenho dinheiro suficiente para poder ir na universidade, porque a universidade aqui nos Estados Unidos é muito mais cara em relação ao community college. Eu já falei isso no vídeo anterior. Se você tem questões em relação a isso, é só procurar o vídeo aqui no meu playlist e você vai encontrar a diferença que existe entre community college e universidade. Se você acha que você precisa de bolsa de estudo para vir aqui nos Estados Unidos, isso depende de pessoa para pessoa, porque com ou sem bolsa de estudos, você pode vir aqui nos Estados Unidos e começar a estudar. Porém, isso
E se você realmente precisa de vir aqui nos Estados Unidos, independentemente de com ou sem bolsa de estudos, você tem que saber que isso é possível. Esse é o meu caso e por isso que eu falo mais sobre a possibilidade de vir aqui nos Estados Unidos sem bolsa de estudo. A única coisa que você precisa saber é que você irá custear ou financiar tudo aquilo que você irá usar aqui nos Estados Unidos, seja residência, alimentação, transportação e a própria propina escolar. Então, você vai ter que encontrar um financiador, seja seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, independentemente disso, você só tem que ter a capacidade de financiar financiar os seus estudos e isso já está. E eu tenho a certeza que as pessoas que não conseguem bolsa de estudos sempre encontram uma maneira, uma solução de chegar aqui nos Estados Unidos sem bolsas de estudos e depois, estando aqui nos Estados Unidos, eles encontram bolsa de estudos. E todas as pessoas que eu entrevistei aqui no meu canal, no Vozes Internacionais, não sei se vocês já viram, tem uma playlist onde eu falo com estudantes internacionais e todos eles vieram aqui sem bolsa de estudos, porque não é fácil nós, africanos, estando em África, encontrar bolsas de estudos para poder vir aqui nos Estados Unidos. É muito mais fácil, estando aqui nos Estados Unidos, você procurar por bolsas de estudos, porque no final das contas, bolsas de estudos é simplesmente dinheiro. E não é fácil encontrar pessoas ou instituições que irão financiar tudo, seja alimentação, transporte, tudo. É muito, muito, muito difícil. A única forma que você tem de financiar isso é você sendo muito, muito, muito talentoso, seja em desportos, academicamente, seja, como posso dizer, as suas aulas, as suas notas escolares. E isso, praticamente, você só tem como provar estando aqui nos Estados Unidos. Sem contar com desporto, porque com o esporte, estando no seu país, seja Angola, Moçambique ou Brasil, se você realmente sabe fazer aquilo que você faz, seja jogar xadrez, jogar futebol, basquetebol, independentemente de qualquer desporto que você sabe que tem pessoas que viajam de todos os cantos do mundo para procurar e recrutar estudantes para poderem financiar. Seja melhor nisso que você faz, porque eu também conheço pessoas que já vieram aqui com bolsas de estudos e tudo pago. É possível. Então, se você tem esse dom, eu vou dizer, abrace com todas as suas forças, porque isso irá te levar para muito longe. Então, voltando para as pessoas que não têm como conseguir bolsa de estudos, é possível sim. Você só tem que aplicar para a universidade. Depois de você aplicar para a universidade, a própria universidade irá te dizer quais são os documentos que você precisa. Então, vamos voltar para o ponto número 1. Você precisa ter passaporte e saber falar inglês. Então, se você aplica para a universidade, aí mesmo na universidade, eles irão pedir para você ter o seu passaporte e o seu nível de inglês num papel. Nesse caso, para você poder comprovar que o seu nível de inglês é adequado para vir estudar aqui nos Estados Unidos, você irá a uma instituição. Normalmente tem o TOEFL e o IELTS. Essas são as instituições ou são os programas que normalmente a nível internacional, mundial, requerem aqui nas universidades. Ou seja, se você vai para uma universidade aqui nos Estados Unidos e você fala português, francês, qualquer uma outra língua diferente do inglês, eles sempre irão pedir para você fazer um exame de TOEFL ou IELTS. Então, para quem não está familiarizado, para quem não sabe nada sobre o IELTS e o TOEFL, simplesmente é um exame onde eles irão testar o seu nível de inglês a partir da fala, escrita, escuta e leitura. Então, os testes de inglês, TOEFL e IELTS sempre irão testar 4 áreas. Então, depois de você fazer esse exame, a própria universidade irá dizer para você submeter a sua nota aí nesse programa ou website onde você estará a aplicar. Então, eles vão pedir o seu passaporte, eles irão pedir o IELTS ou o TOEFL, eles também irão pedir o extrato bancário, eles também irão pedir vacinações. Isso depende de universidade para universidade. Então, é muito importante você ter a lista das universidades que você está interessado em aplicar. Não aplica somente em uma universidade, porque você não sabe qual será a universidade que irá te aceitar. Aplica para várias universidades. E esses são os 4 documentos, são as 4 coisas que eles sempre irão pedir: o seu passaporte,
o seu nível de inglês, o extrato bancário e praticamente vacinações. Então, se você começar com o processo agora, até no dia que você tem que, como posso dizer, submeter todos os documentos, todas as papeladas, você já terá praticamente tudo organizado. Então, depois de você aplicar para as universidades, e se você for aceite, porque esse é o green card, essa é a aprovação daquilo que você realmente precisa para poder ir nos Estados Unidos. Sem a aplicação, sem a aprovação da universidade, sem a aceitação da universidade, você não tem como sair de Moçambique, Angola ou Brasil. Você precisa ser aceito. Não. Depois de você ser aceito, a escola irá te dar um documento. E esse documento normalmente é o I-20, ou se não é o I-20, deve ser o... é o I-20. Eles vão te dar o seu I-20 e você irá levar esse documento para a Embaixada dos Estados Unidos no seu próprio país. Neste caso, quando eu fiz isso, eu fui para a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Sendo moçambicana, o processo foi muito fácil para mim, porque recebendo a aprovação da universidade, ou do Community College que eu apliquei, a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique facilitou tudo para mim, porque eles sabem muito bem que quando a própria universidade me aceita para vir estudar ou para ir estudar nos Estados Unidos, isso significa que eu me qualifico como estudante para poder sair de Moçambique e ir estudar lá nessa mesma universidade. Então eles não complicam muito mesmo na entrevista. Isso se você é estudante. Então, a própria Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique sabe exatamente que você é estudante, você já organizou todas as suas papeladas, você já está preparado financeiramente, você já está preparado psicologicamente no idioma e tudo. A única coisa que você vai precisar fazer é ir na embaixada para a sua entrevista. Então, através da sua entrevista, eles irão te dar o seu visto. Eu irei fazer um outro vídeo falando sobre as coisas que eles irão perguntar na entrevista, mas praticamente como estudante, eles não são muito rigorosos. As únicas coisas que eles vão perguntar para ti, ou praticamente o que perguntaram para mim, não sei se mudaram o sistema, não sei se as coisas mudaram desde que eu apliquei até hoje, mas sendo estudante, sabendo que a própria universidade já me aceitou, eles não são muito rigorosos. As únicas coisas que eles querem saber é se você tem dinheiro, quem vai te financiar, qual será o tempo ou a duração dos seus estudos, e eles vão confirmar aquilo que você fala com aquilo que está escrito no documento que a própria universidade irá te dar. Então você tem que estar consciente daquilo que o seu documento diz, daquilo que você vai fazer na universidade. Você tem que estar consciente quem vai financiar, quanto tempo, qual será a duração dos seus estudos e todas essas coisas. Então, depois de você fazer a sua entrevista, cabe à Embaixada dos Estados Unidos te dar o visto. Sem o visto, você não tem como vir aqui nos Estados Unidos. Então, a sua entrevista é praticamente o carimbo que irá te fazer sair de Moçambique para os Estados Unidos. Então, você tem que orar muito, porque nem sempre nem sempre o visto é aceito, nem sempre é recusado. Praticamente isso depende de pessoa para pessoa. Eu diria que cada um tem sua sorte, mas nós não acreditamos em... Eu não acredito em sorte, eu acredito que cada um tem seu plano em Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Então isso depende da vontade de Deus. Se Deus quer para você vir para aqui, Ele vai fazer acontecer. Cabe a você ter fé e esperança de que Deus tem um plano para a tua vida, e independentemente do resultado, tudo que for acontecer vai ser para o plano que Deus tem para a sua vida. Então, se você conseguir o visto, glorifica a Deus. Se você não conseguir o visto, também glorifica a Deus. Porque, independentemente de Deus, sempre tem um plano para cada um de nós. Então, isso foi praticamente tudo que eu tinha para falar. Vou fazer uma recapitulação para fazer-vos lembrar que para vir aqui nos Estados Unidos, primeiro você tem que organizar o seu passaporte, você tem que aprender a língua inglesa, estar em Moçambique, porque isso irá poupar o seu dinheiro. Depois tens que aplicar para as universidades, e quando você for aplicar às universidades, as próprias universidades irão te dizer quais são os documentos que você precisa para poder ir para aquela universidade, para poder ser aceito naquela universidade. E depois de você organizar todos os documentos, eles irão te dar a confirmação de que você foi aceito. E você irá levar aquela confirmação para marcar a sua entrevista na embaixada. E quando você marcar a sua entrevista na embaixada, fazer a sua entrevista na embaixada, você será aceito pela graça de Deus e poderá vir aqui nos Estados Unidos e começar a sua nova jornada como um estudante internacional. Espero ter ajudado muito com a informação que eu
coloquei aqui neste vídeo. Muito obrigada por assistir até o final. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Deixa aí nos comentários, eu estarei sempre atenta para poder te ajudar a alcançar os seus sonhos. Fique com Deus e não se esqueça de ler a sua Bíblia.